Já imaginou, tipo, tá sintonizando seu programa de rádio favorito de manhã, sabe aquele que você sempre ouve? E aí, em vez das notícias do trânsito, pá, você tá de cara com um mergulho no mundo espiritual. Nossa. É isso que o Espiritismo Responde oferece. E hoje, a gente vai se jogar de cabeça num mistério que, admita, já te deixou encucado. Quem são nossos mentores espirituais? Ah, essa pergunta é das boas. Leva a gente direto pro coração da doutrina espírita, né? E muita gente se pergunta isso. É, com certeza. E pra gente desvendar esse enigma, vamos seguir as pistas deixadas pelo próprio Allan Kardec. Boa! E a gente também vai dar uma olhada na Revista Espírita dos anos 1950 e 60, imagina só. É como ter acesso a um diário da época de ouro do Espiritismo. Que cai de relatos em primeira mão, sabe? E casos que até os céticos mais, sei lá, convictos iam ficar de cabelo em pé. É fascinante como a revista documentava tudo, né? Curas que ninguém explicava, aparições. E, claro, muitos encontros com mentores espirituais. Uma verdadeira crônica do dia a dia dos espíritas daquela época. E você já deve ter ouvido falar de anjos da guarda, certo? Pois bem, o espiritismo leva essa ideia para outro nível com o conceito de mentores espirituais. Seriam espíritos mais evoluídos que estão ali com a gente, nos protegendo e nos guiando. Mas como essa conexão acontece? Eles realmente influenciam nossas decisões. É o que a gente vai descobrir. Olha, o espiritismo, como você sabe, se baseia na imortalidade da alma e na reencarnação. E a Revista Espírita mostra que os espíritas da época já queriam entender como essa evolução espiritual acontecia ao longo das vidas, né? Sim. E qual era o papel dos mentores nesse processo. Afinal, se a gente não lembra das vidas passadas, como saber se a gente já encontrou nossos mentores antes? Essa pergunta me deixa encucado. Será que a gente reencontra os mesmos mentores em várias vidas? Tipo, fortalecendo essa ligação ao longo do tempo. E será que eles se comunicam com a gente através de sonhos, intuições? Ou até mesmo através de médiuns? A Revista Espírita está cheia de relatos de pessoas que se comunicavam com seus mentores de várias formas. É impressionante. A variedade de experiências, os detalhes. Alguns descreviam seus mentores com a aparência que eles tinham em vida, enquanto outros os viam como seres de luz. Interessante. Ou simplesmente ouviam suas vozes interiores. Pensando bem, quem nunca teve a sensação de estar sendo guiado por uma força invisível? É verdade. De repente, um insight do nada ou escapar de um perigo por um triz. Será que essa é a mão dos nossos mentores nos protegendo? A revista dá várias pistas, exemplos que nos fazem questionar a realidade, sabe? O que me fascina é que, de acordo com Kardec, esses mentores não são seres perfeitos, sabe? Eles também estão evoluindo, assim como a gente. Uns são mais experientes, outros ainda estão aprendendo. Imagina ter um mentor espiritual que também está buscando melhorar. É tipo um amigo mais experiente te dando conselhos, mas que tá aberto a aprender com você também, né? Me pergunto se a revista tem casos de espíritos que, mesmo sendo mentores, ainda erram, sabe? Ou enfrentam desafios na sua própria jornada. Isso nos faria repensar essa relação de hierarquia que a gente imagina entre nós e o mundo espiritual. Não acha? Totalmente. E a revista também mostra que essa comunicação com os mentores nem sempre é fácil, Cristalina. Tem gente que recebeu mensagens confusas, contraditórias, e aí precisou usar o bom senso para entender o que estava por trás daquilo. Como saber se é nosso mentor falando ou se é a gente mesmo, com nossos desejos e vontades. É como aquele ditado, né? Conselho bom a gente não dá, entende? Tem que tomar cuidado para não confundir nossos desejos com a orientação dos mentores. E é que entra o estudo da doutrina espírita, para ter um olhar mais crítico. Verdade. E conseguir separar as mensagens que a gente recebe, sejam elas do plano espiritual ou da nossa própria cabeça. Sem dúvida. E a revista também alerta sobre os perigos da obsessão espiritual quando um espírito menos evoluído se conecta com a gente com mais intenções. Ainda bem que nossos mentores podem nos proteger dessas influências ruins, mas a gente precisa ficar atento aos sinais e pedir ajuda quando necessário. E aí, como saber se a gente está sendo influenciado por um obsessor ou se são só problemas normais da vida? Essa é uma questão delicada, né? Nem tudo é culpa de obsessor. Mas também não podemos ignorar a possibilidade de energias negativas, né? A revista com certeza deve ter falado sobre isso, dado dicas de como identificar e lidar com a obsessão. Com certeza. E a grande questão é se os mentores são tão sábios, tão poderosos, por que a gente ainda passa por tanta dificuldade? É verdade. Porque eles não nos livram de tudo mal. O livre-arbítrio impede a ação dos mentores. É o grande mistério. Se eles podem intervir, por que deixam coisas ruins acontecerem? E será que a revista espírita tem casos de pessoas que, mesmo com mentores, enfrentaram tragédias, grandes desafios? Será que isso prova que a vida aqui é um aprendizado constante, mesmo com a ajuda do plano espiritual?
Para entender melhor essa dinâmica entre o livre-arbítrio e a ação dos mentores, a gente precisa se aprofundar nos casos da Revista Espírita. E é isso que a gente vai fazer na próxima parte do nosso mergulho. Prepara-se para se surpreender com histórias de cura, proteção, obsessão e superação. Histórias que fazem a gente questionar tudo que a gente sabe sobre o mundo espiritual, sabe? Que venham os relatos. Mal posso esperar para desvendar mais esse capítulo da nossa investigação sobre os mentores espirituais. E fiquem com a paz e luz dos bons espíritos. E aí, gente, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo dos mentores espirituais. Se preparem, porque agora a gente vai desvendar os mistérios da Revista Espírita. Isso aí. Na primeira parte, a gente, especulou bastante, né? Levantou várias perguntas. Agora é hora de botar a mão na massa. Analisar as pistas, igual detetives, só que do mundo espiritual. E que pistas, hein? A Revista Espírita é um baú do tesouro cheio de relatos sobre a ação dos mentores, tem tudo. Cuca! Cura, proteção, obsessão. Nossa. Cada caso que te faz pensar o que tá acontecendo. Lembra que a gente falou daqueles momentos que você se sente protegido? Tipo, escapar de um acidente por pouco. Sei. Tem um pressentimento que te salva. A revista explora essas situações. Claro, e tem cada história de arrepiar. Por exemplo, tem um relato de um cara que tava trabalhando num andaime lá no alto, de repente o cabo que segurava a plataforma arrebentou. Meu Deus. Imagina o desespero. Que situação. E o que aconteceu? Ele caiu. Ele conta que, naquele segundo, teve uma intuição, uma força que o empurrou para se agarrar numa parte firme da estrutura. Ele se agarrou com tudo e, por sorte, conseguiu se segurar até o socorro chegar. Caramba, que sorte a dele. Mas e aí, o que ele achou que aconteceu? Sorte, coincidência. Ele tinha certeza que não foi só sorte. Ele sentiu uma presença, alguma coisa superior que o guiou. Acreditava que seu mentor espiritual tinha intervindo para salvá-lo. E não é só esse caso, não. A revista tá cheia de histórias parecidas, de gente que sentiu a proteção dos seus mentores em perigo. Me fez lembrar de todas as vezes que escapei de alguma roubada. Nunca pensei que podia ser meu mentor me protegendo. Mas me diz, na sua opinião, a gente sempre tem um mentor com a gente. Ou só em momentos específicos. Como saber se foi um mentor ou só coincidência? Essa é a questão, né? Separar a ação dos mentores daquilo que a gente chama de sorte, coincidência. O Kardec explica que os mentores estão sempre com a gente, nos acompanhando, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles podem dar um toque, uma inspiração, mas a decisão final é nossa. Tu quer dizer que, mesmo com o mentor, a gente pode se dar mal por causa das nossas escolhas. É isso aí, é como ter um amigo que te dá conselhos, mas te deixa livre para seguir ou não. E a revista mostra que, muitas vezes, a gente ignora os avisos dos nossos mentores, seja por teimosia, por impulso, ou porque não estava pronto para ouvir a mensagem. Mas e como saber se a gente está ignorando a mensagem do mentor ou se é só a nossa cabeça? Tem algum sinal? A revista dá umas dicas. Normalmente, as mensagens dos mentores nos levam pro bem, pra paz, pra sermos pessoas melhores. Se a mensagem te leva pro lado contrário, tipo, te incentiva a ser egoísta, vingativa, a se colocar em risco, acende o alerta. Pode ser a influência de um espírito menos evoluído ou até nossos próprios impulsos ruins. Falando em espíritos menos evoluídos, lembra da obsessão espiritual. A revista deve ter vários casos sobre isso, né? Várias. E como nossos mentores podem nos ajudar a lidar com isso. A revista é uma fonte incrível para quem quer entender a obsessão. Tem casos de arrepiar, mas também histórias de superação. Mas antes de entrar nos casos, é importante entender que a obsessão não surge do nada, né? Sim. É um processo complexo que envolve a sintonia entre o obsessor, que é um espírito com vibrações negativas, e o obsidiado, que fica vulnerável a essa influência. Vulnerável como? Tipo, se a gente vai passando por um momento difícil com raiva, mágoa, isso deixa a gente mais aberto a energias ruins. Exatamente. Quando a gente está em desequilíbrio emocional, com a cabeça cheia de pensamentos ruins, é como se a gente abrisse a porta para esses espíritos obsessores. Por isso que o autoconhecimento, a reforma íntima, são tão importantes para a gente fortalecer nossa energia e se proteger. E os mentores, como eles nos protegem? Eles podem expulsar os obsessores. Os mentores estão sempre prontos para ajudar, mas eles não saem expulsando obsessores por aí, não. Lembra do livre-arbítrio? Eles respeitam nossas escolhas, mesmo quando a gente se conecta com energias negativas. Mas eles nos dão força para romper esses laços, para seguir em frente. Então a gente precisa querer se libertar da obsessão para que eles possam agir de verdade. Isso. É como se a gente precisasse dar permissão para eles agirem. E essa permissão vem da nossa mudança de atitude, da nossa busca pelo bem, pelo perdão. A revista tem vários exemplos de gente que se libertou da obsessão através da prece, do estudo da doutrina, da caridade, principalmente da mudança interior. Então, não adianta só pedir pro mentor dar um jeito no obsessor, a gente precisa fazer a nossa parte. Mudar a cabeça, sentimentos. Exatamente. É como pedir pro médico te curar sem mudar os hábitos que te fizeram adoecer.
A mudança interior é fundamental para romper os laços com o obsessor e permitir que os mentores ajudem a gente a trilhar um novo caminho. E por falar em trilhar um novo caminho, a gente ainda não falou da cura pela ação dos mentores. A revista deve ter cada história incrível sobre isso, né? Nossa, tem! Cada história que desafia a medicina tradicional. Curas inexplicáveis, remissões espontâneas, de deixar qualquer um de boca aberta. E é sobre isso que vamos conversar na próxima parte do nosso mergulho. Preparem-se para se surpreender com o poder da fé e a ação dos mentores na cura. Nossa, mal posso esperar. Acho que eu vou precisar de um caderno para anotar tudo. Fiquem com a paz e a luz dos bons espíritos. Chegamos à parte final do nosso mergulho, hein? Agora que a gente vai se aventurar nos casos mais misteriosos da revista espírita, aqueles que mexem com a gente. É verdade. Nas outras partes, a gente desvendou quem são esses mentores, como eles se comunicam. E até investigamos histórias de proteção e obsessão. Mas me diz, você já se perguntou como a ação dos mentores se liga à cura de doenças? Essa pergunta sempre fascinou os espíritas. Se os mentores espirituais podem influenciar a gente, será que eles também podem intervir no nosso corpo? A revista espírita está lotada de relatos de cura que a medicina tradicional não consegue explicar, sabe? Casos que fazem a gente repensar o que a gente acha que é possível. Lembro que, na primeira parte, a gente falou da Désirée Godou, a médium curadora. Sim, lembro. Ela dizia que recebia ajuda de um espírito médico, um mentor, que ajudava nos tratamentos, como se ele canalizasse a energia de cura através dela. Isso aí. E o caso da Désirée é só um exemplo. A revista tem vários outros casos de cura através da mediunidade, mostrando como os mentores espirituais podem usar os médiuns como instrumentos para aliviar o sofrimento e promover a cura. Incrível isso. Mas e aqueles casos em que as pessoas, mesmo com a ajuda dos mentores, não conseguem se curar? Seria o livre-arbítrio limitando a ação dos mentores nesse processo? O Espiritismo ensina que a cura, assim como tudo na vida, é influenciada por várias coisas. O karma, o merecimento e, claro, o livre-arbítrio. Os mentores espirituais podem ajudar, dar força, mas a decisão final é sempre nossa. Buscar tratamento, mudar hábitos, lidar com a doença. Então a gente num papel ativo na cura. Não basta só rezar para os mentores e esperar que eles resolvam tudo. Exatamente. A cura é um processo que envolve corpo, mente e espírito. Os mentores espirituais agem no plano espiritual, dando força, inspirando a ter fé, a buscar os recursos certos. Mas a nossa atitude, a vontade de se curar, é fundamental. Faz sentido. E a revista espírita tem casos de pessoas que se curaram de doenças graves, que a medicina da época considerava incuráveis. Que tipo de relatos a gente encontra? A revista é uma caixinha de surpresas. Tem casos de cura cegueira, paralisia, doenças mentais, até remissão de tumores. E o mais legal é que muitos desses relatos foram acompanhados por médicos, que confirmaram tudo e ficaram de boca aberta com a rapidez e eficácia da cura. Nossa, que incrível. Mas como esses mentores conseguem intervir no corpo físico? Eles têm algum poder sobrenatural? Calma, não é bem assim. O Espiritismo explica que os espíritos, mesmo sem um corpo físico como o nosso, têm um perispírito, que é tipo um corpo energético. Entendi. E é através do perispírito que os mentores espirituais podem interagir com o nosso corpo, influenciando as energias, os fluidos vitais, até a matéria. Então é como se eles pudessem manipular as energias do nosso corpo para curar. É uma boa forma de pensar. Imagine o perispírito como uma aura, uma energia que envolve nosso corpo físico. Os mentores espirituais, através do perispírito deles, podem atuar nessa energia, desbloqueando o que está parado, equilibrando chakras, fortalecendo a imunidade, até regenerando as células. Nossa, mas qualquer pessoa pode se conectar com os mentores e receber essa ajuda para cura. Olha, o Espiritismo ensina que todo mundo tem mentores espirituais que acompanham e ajudam, mas a força dessa conexão depende da nossa evolução espiritual, da nossa sintonia com o bem, da nossa receptividade. Então, para fortalecer essa conexão com os mentores e receber ajuda, a gente precisa se esforçar para ser melhor, ter bons pensamentos, praticar caridade, estudar a doutrina. Exatamente. É como sintonizar um rádio na frequência certa. Quanto mais a gente se conecta com o bem, com os ensinamentos de Jesus, mais forte fica a comunicação com os nossos mentores. E como saber se a gente está recebendo a influência de um mentor ou se é só a nossa cabeça imaginando essa cura? Aí a gente precisa usar o bom senso, analisar o que a mensagem traz para nossa vida. Se a mensagem te leva para o bem, te inspira a ter fé, a buscar tratamento, a cuidar do corpo e da mente, é um bom sinal. Mas se a mensagem te leva para o fanatismo, para abandonar o tratamento, te coloca em risco, te leva para o desequilíbrio, cuidado. Então a gente precisa ter equilíbrio, né? Não podemos esperar que os mentores façam tudo, mas também não podemos ignorar a ajuda deles no processo de cura. É isso aí, a cura é um processo que envolve várias coisas. A ação dos mentores é uma delas, mas não a única. É preciso ter fé, buscar tratamento, cuidar do corpo e da mente e ter uma atitude positiva. E acima de tudo,
confiar na sabedoria divina que guia a gente. Nossa, quantos mistérios a gente desvendou nesse mergulho, hein? Exploramos a revista espírita, os casos incríveis, e principalmente a gente entendeu a importância dos mentores espirituais na nossa jornada. E que essa jornada continue, sempre buscando conhecimento, se conhecendo melhor e se conectando com o plano espiritual. Assim, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Até a próxima, ouvintes. E fiquem com a paz e a luz dos bons espíritos. Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?